todos e todas. Eu sou Zanandra Falcão e irei apresentar o artigo intitulado Analisando o Traçado Urbano, Estudo dos Modos de Crescimento em Linhares, que foi desenvolvido juntamente com a mestranda Lívia Fialho e com a orientação da professora doutora Flávia Ribeiro Boteck. Este artigo investiga os modos de crescimento de cidades, a partir da análise do traçado urbano. Para isso, foi selecionado o município de Linhares, localizado no estado do Espírito Santo. Abaixo, podemos observar os mapas de localização. O objetivo central deste artigo é analisar os modos de crescimento do traçado urbano entre os anos 1950 e 2020 no município de Linhares, Espírito Santo, Brasil. Gostaria de destacar o contexto enriquecedor desse município, conhecido como Cidade das Águas, devido ao quantitativo de 78 lagoas. Nas imagens abaixo, podemos observar a massa d'água do município de Linhares, uma aproximação ao núcleo urbano, denominado Distrito Sede, e, em seguida, a representação do traçado urbano desse distrito. Para desenvolvimento do estudo, foi realizado um levantamento documental de Linhares, e aqui apresentamos a linha do tempo com a seleção das principais iconografias e cartografias. A documentação foi obtida no repositório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e na seccional regional de Linhares do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, Serliges. Inicia-se com uma imagem de Linhares em 1940, onde é possível observar as principais vias e a Praça 22 de Agosto, próximo ao Rio Doce. Em seguida, em 1950, destaca-se um marco importante na ligação norte-sul com a construção da Ponte Getúlio Vargas. De acordo com as imagens aéreas da década de 1960, pode-se observar que Linhares contava com cerca de 6 ruas retas e paralelas ao núcleo inicial, além da maioria das construções ainda estarem concentradas no bairro Centro. Em 1970, com a pavimentação da BR-101, inicia-se um crescimento acelerado, tanto do populacional quanto do traçado urbano, que vai refletir na Linhares de 1980, 1995 e assim por diante. Os registros cartográficos mais aproximados do município foram realizados pelo IBGE, destacando os limites administrativos, a representação do perímetro urbano, a localização dos principais equipamentos comunitários. Então, apenas a partir da década de 1970, o traçado urbano passa a ser representado. Dessa maneira, para organizar a leitura dos materiais encontrados sobre Linhares, foram eleitos 2 principais autores: Sérgio Miguel Padrão Fernandes, com a definição de traçado urbano. Segundo o autor, o traçado pode ser definido como extrato morfológico do tecido, sendo a representação sintética e identitária da forma de uma cidade. Nesse sentido, o traçado constitui o suporte de leitura, isto é, um instrumento para estudo e observação da forma urbana. Junto a isso, Panerré destaca a importância de estudar o crescimento para compreender as lógicas territoriais que influenciam o assentamento atual. Além disso, reforça que iniciar a análise de uma cidade, investigando seu crescimento, é essencial para a compreensão de sua totalidade, permitindo contribuir com futuras pesquisas mais detalhadas. Importante destacar as contribuições de Panerré sobre os modos de crescimento. O autor define 2 categorias: o crescimento contínuo, no qual as extensões se fazem pelo prolongamento direto de porções urbanas já construídas, e o crescimento descontínuo, definido como a ocupação mais aberta do território, a qual preserva as rupturas naturais entre as partes antigas e as novas extensões. Além disso, ele define elementos reguladores para examinar o crescimento, e que também vão ser divididos em 2, sendo os elementos de expansão, incluindo limites e barreiras, e os elementos de contenção, incluindo polos e linhas. Os protocolos escolhidos para essa investigação são levantamento documental, a breve síntese histórico-temporal, a leitura de cartografias, as análises preliminares e o redesenho e aplicações do arcabouço teórico-metodológico. Então, para esta apresentação, foram selecionadas 2 iconografias referentes aos períodos de 1960 e 1970. Iniciando pelo período de 1960, realizou-se a identificação dos elementos reguladores, complementada com a análise da história urbana para sua compreensão. Então, o primeiro elemento regulador observado foi a Rua da Conceição, classificada como uma linha de crescimento,
Conforme argumenta Panerré, as linhas de crescimento desempenham um papel fundamental, não apenas no alinhamento das investigações, das edificações, mas também na organização lateral do tecido urbano. E no caso de Linhares, a Rua da Conceição exerceu essa função, sendo a primeira rua do núcleo urbano e servindo de base para o traçado das principais vias que surgiram paralelamente a ela ao longo do tempo. Além disso, ainda no período de 1960, a Praça 22 de Agosto foi identificada como o principal polo de crescimento. Panerré destaca que os polos são tanto o ponto de origem do crescimento urbano quanto a referência para sua continuidade. A Praça 22 de Agosto manteve seu traçado retangular ao longo dos anos, consolidando-se como um espaço central de lazer, eventos e reuniões, permanecendo até hoje como o coração histórico de Linhares, além de orientar a forma do traçado urbano. Os rios Pequeno e Doce foram identificados como barreiras naturais, atuando como elementos que impediram o crescimento urbano contínuo e limitando essa expansão linear da cidade. E as pontes Getúlio Vargas e também a ponte sobre o Rio Pequeno exerceram um papel de limites, regulando o desenvolvimento e introduzindo mudanças no modo de crescimento, diferenciando o traçado urbano de ambos os lados das margens. Então, aqui temos uma representação mais limpa, né, da interpretação dessa cartografia, e conclui-se que durante o período de 1960, o crescimento urbano de Linhares caracterizou-se como contínuo e linear, sendo predominantemente uma extensão direta da porção urbana construída. O segundo período selecionado é a década de 1970. Então, nessa década, a linha de crescimento identificada foi a BR-101, pois, como observado, o crescimento de Linhares passou a ser orientado pelo traçado da BR. E, de acordo com Lira, o aumento populacional e a pavimentação da rodovia influenciaram diretamente o direcionamento da expansão urbana ao longo de suas margens. O segundo elemento regulador observado foi o polo de crescimento, que inicialmente estava concentrado na Praça 22 de Agosto e expandiu-se para abranger todo o bairro Centro. Este, por sua vez, consolidou-se como um núcleo comercial e administrativo da cidade, com uma concentração significativa de edifícios públicos e serviços essenciais. Os rios Pequeno e Doce continuaram com seu papel de barreiras naturais que impediram a expansão linear ininterrupta. E nesse período, a Lagoa do Aviso foi identificada como um novo limite para o crescimento urbano. No entanto, já se observavam tentativas de ultrapassar esse limite, com aterros, a construção de novas pontes e o início do loteamento do bairro Interlagos, do outro lado da margem. Então, diante dessas considerações, a questão que se coloca é: o crescimento de Linhares continua sendo linear ao longo do tempo? E observa-se que esse crescimento linear ele foi sendo ajustado em função dos limites e dos elementos estruturadores presentes. Então, ao longo dos anos, o processo de expansão urbana superou alguns desses limites, como o caso da Lagoa do Aviso, enquanto outros, como os rios, mantiveram-se como barreiras intransponíveis. Então, como conclusão, né, este estudo sobre os modos de crescimento, aplicado no contexto de Linhares, revela a importância dos elementos naturais, como o Rio Doce e o Rio Pequeno, e os artificiais, como a Rua da Conceição e a BR-101, que desempenharam papéis centrais na organização territorial. Conforme observado, até a década de 1970, o crescimento foi linear e contínuo. E, além disso, acrescentando com as contribuições de Panerré, quando o autor aborda o crescimento urbano em cidades cercadas por água, ele apresenta os casos de Veneza e Amsterdã. E destaca que, inicialmente, Veneza apresentou um crescimento descontínuo, adaptado às ilhotas e canais, e já Amsterdã desenvolveu um crescimento contínuo e radiocêntrico, moldado por seus canais organizados. Então, do mesmo modo, pode-se observar, no contexto de Linhares, o desafio desse crescimento em relação aos corpos d'água, que vão limitar esse crescimento linear e exigir adaptações do traçado urbano. No entanto, conforme ressaltado, a partir da década de 1970, houve uma tentativa de promover um crescimento contínuo de Linhares, e o que pode ser observado quando destacamos o aterro da Lagoa do Aviso, que é essa tentativa de continuação. Assim, a compreensão do crescimento urbano de Linhares, à luz das teorias de Panerré, alerta para a importância de equilibrar o crescimento urbano e a preservação dos limites naturais e dos corpos hídricos que estruturam a cidade. Muito obrigada.